do diálogo com a nossa convidada, com a Moema, que é uma antropóloga, que é também filósofa e é uma grande ativista social. Hoje integra a Comissão Especial de Ecologia e Mineração da CNBB e tem tido uma experiência muito grande, profunda, e se dispôs a repartir um pouco dessa sua vivência, experiência conosco. Daqui a pouco ela vai ser chamada para cá. Mas nós temos também uma alegria de ter entre nós um teólogo que é uma pessoa extremamente importante para o nosso movimento, não só para o nosso movimento, para o movimento do Sem Terra, para o movimento do povo da rua, que é o nosso teólogo Júnior Aquino, que está lançando mais um dos muitos e bons livros, e está lançando um aqui conosco, e o Rafael vai fazer a apresentação desse livro que está à venda ali. Não sei se já acabaram, trouxeram 20 livros ou um pouco mais. Está à venda por R$30 e tem também as cartilinhas ali. Já acabou? Já acabou. Só resta um. Só resta um. Ainda bem que eu não vou ter essa responsabilidade. É você agora, Rafael. Ainda bem. Olha, quem for comprar, compre logo antes que eu apresente. Que aí acaba com a minha responsabilidade final. Brincadeira à parte. Gente, primeiro, boa noite. É muito interessante você fazer um parte de movimento. Você tem que consertar, mexer no computador, depois vir aqui apresentar. Isso é maravilhoso. Quando o Júnior me pediu para fazer essa apresentação, e eu juro que foi ele que pediu, viu? A responsabilidade é dele. Eu me perguntei, né, o que é que eu vou fazer falando sobre teologia, meu filho? Pelo amor de Deus. Sou sociólogo. O que é que eu vou me inventar com isso? Quando a gente precisa se reinventar, a gente faz outras coisas que não sabe, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha tese, Manfredo, eu fui aprender a tocar pandeiro, que eu não aguentava mais falar sobre sociologia. Eu fui tocar pandeiro. Agora eu não aguento mais falar sobre sociologia de novo, vou falar agora sobre teologia. Vamos ver o que é que sai. Sob a pressão do Vicente, eu vou demorar 15 minutos. Por isso que eu escrevi. Vendeu, Mário, o livro? Ah, ótimo. Então já não tenho mais responsabilidade. Bom, vamos lá. De forma... eu fui tomado por uma profunda angústia 5 minutos após ter recebido a ligação do meu colega e amigo Aquino Júnior, que acabara de me pedir para apresentar o seu mais recente livro sobre a dimensão social da fé. Ora, o que um sociólogo tem a dizer sobre teologia, quanto mais uma teologia refinada como a do nosso autor? Essa pergunta me tomou durante alguns dias até acessar o texto. Já de posse dele, fui tomado por uma segunda angústia, qual seja ser fiel à mensagem e não reduzi-la à minha percepção sociológica, nem tampouco sofisticá-la numa pretensa linguagem acadêmica. Para tanto, eu busquei, nesta apresentação, alguma coisa entre gerar mais curiosidade do que propriamente descrever. Prometo ser menos erudito do que deveria, mas eu quero ser muito fiel à mensagem do meu amigo. Em tempo, o texto de Aquino Júnior chega em boas mãos, boa hora em nossas mãos. Como ele mesmo menciona já na introdução, em tempos de manipulação e instrumentalização política da religião, compreender a dimensão social da fé é, sem dúvida, um passo decisivo para refletir e agir no mundo cuja modernidade já se faz velha, sem mesmo ter amadurecido. Para sustentar sua ideia, o autor vai, sem ser enfadonho, fazer um belíssimo resgate histórico daquilo que vai chamar de reconciliação da Igreja com o mundo moderno. Dada a sua essência, o conteúdo do livro vai propor uma leitura consistente da doutrina social da Igreja e, mais, vai costurando o texto com o contexto para, a partir de uma hermenêutica toda peculiar, nos ajudar a reorientar o sentido da fé como uma dimensão social. Já na introdução, Aquino Júnior apresenta o grande objeto de sua análise, a fé,
e, de forma especial, a fé cristã. O autor vai articular características mediadoras entre o Criador e a criatura, associando duas ações concretas: a proposta, que sempre vem de Deus, e a resposta, esperada pela condição humana. A fé no particular de Aquino Júnior deve ter como medida os pobres, e estes devem tornar-se sujeitos da disputa social, que terá por consequência a promoção humana. A igreja que ajuda nesse processo cumpre sua missão evangelizadora, fazendo com que a fé atinja seu ápice, especialmente quando a fé cristã, no dizer do autor, passa a ser uma forma de vida, sempre buscando coerência entre a fé professada e celebrada e a fé cotidiana. É interessante perceber que essa fé cotidiana nos torna parte essencial daquilo que vemos elaborando por vida. De verdade, essa fé nos move e mantém possível ao mesmo tempo em que a sociedade e a profecia com ela se articula. Por exemplo, ao comprar o pão na padaria, nós precisamos acreditar que o padeiro não adulterou a massa. Em outras palavras, a fé cotidiana resulta de uma confiança no outro. E eu não necessariamente preciso conhecê-lo. Todavia, ela permite que as coisas aconteçam. No dia a dia passa a ser viável. Como bem diz Karen Ockman, professora da UFF, quem me move é o outro. Nesse sentido, Aquino Júnior abusa da didática, não apenas na distribuição dos conteúdos, muito bem alocados por 11 capítulos, desenvolvidos ao longo de 186 páginas. Ele é didático principalmente porque elabora uma síntese da missão da igreja, cujo papel não é apenas de evangelização, mas de caminhada ao lado, especialmente dos pobres. E, se preferir, tal caminhada já é em si mesma a própria evangelização. De verdade, é o pobre e a condição que o torna pobre que vai fermentar todo o debate de Aquino Júnior. Dado o contexto social e político, aos documentos da Igreja, em especial às encíclicas e conferências ocorridas na América Latina desde as décadas de 60, o livro vai chamar a atenção do real papel da fé cristã diante dos desafios sociais e estruturais que se elevam de forma exponencial no século XX. Como consequência, o autor defende, com muita precisão, a centralidade dos pobres na Igreja. Mesmo admitindo que o objeto central da Igreja é de ordem religiosa, Aquino vai sustentar que tal missão, mesmo de natureza religiosa, não pode estar divorciada dos fatos. Por isso, a missão primeira, sendo religiosa, precisa estar encarnada no chão da realidade. É precisamente assim que o autor vai lembrar que a pobreza, sendo característica mais escandalosa da sociedade moderna, é naturalizada no exato momento quando ocorre o divórcio entre a fé professada e a fé cotidiana, e a vida cotidiana. E, neste particular, ele vai fazer recobrar Leonardo Boff, sobretudo quando dizia: a cabeça pensa a partir do chão onde os pés pisam. Sob este horizonte é que Aquino irá percorrer os ensinamentos da Igreja na sua caminhada não mais preferencial, mas quase obrigatória ao lado dos pobres. Valendo-se especialmente da exortação apostólica Evangelho Gaudium, Aquino Júnior argumenta que o compromisso com os pobres precisa passar por 4 etapas: proximidade física, cuidado espiritual, vivência e, consequentemente, o enfrentamento junto com eles das causas estruturais. É nesse espaço que o texto vai chamar a atenção para aquilo que o autor apresenta como o despertar eclesial, que fomentaram uma nova categoria no nosso catolicismo, nomeadamente de catolicismo social. Antes de avançar para analisar as conferências latino-americanas, Aquino vai lembrar que, com bom senso crítico, que foi o próprio Concílio Vaticano II quem sustentou a não separação entre o celeste e o terrestre, o religioso e o humano, a fé e a vida, a igreja e o mundo. Como poucos, nosso autor será fiel à história para sustentar que essa forma de viver a fé e suas raízes nos primeiros profetas, que não se calaram vem dos primeiros profetas que não se calaram diante das injustiças impostas por Roma, ou quando organizaram-se coletivamente para auxiliar a viúva, o presidiário, o faminto, o estrangeiro.
Contudo, o autor argumenta que o contexto das revoluções econômicas, políticas e sociais dos séculos XIX e XX obrigou a profecia eclesial a ganhar novos aspectos. Aqui a ideia de catolicismo social vai ser elaborada para enfrentar aquilo que um sociólogo francês chamado Robert Castel chamou de a metamorfose das questões sociais, agora completamente reconfigurada em outros aspectos. Na sequência, mesmo seu prefaciador, Dom Vicente de Paula Ferreira, ter lembrado de Padre Libânio, quando este dizia que no continente latino-americano tem muita religião e pouca libertação, Aquino reafirma a autenticidade da igreja latino-americana, de modo especial a partir de Medellín e Puebla. Todavia, neste aspecto, o ponto alto da sua percepção ocorre quando ele sugere que o catolicismo social foi a grande síntese que a igreja realizou para enfrentar a questão moderna. Esse passo na leitura se faz instrumento essencial para a vivência da fé, fazendo a igreja, desta forma, tomar o mesmo caminho trilhado pelos primeiros profetas, a não se calar diante das injustiças. Com efeito, Aquino Júnior parte da promoção humana como consequência da evangelização, e por isso resgata a renovação eclesial. Ocorre como exigência maior a modernidade. Logo, as encíclicas sociais e o próprio Vaticano II são chamados a dar respostas estruturais ao novo tempo. O livro que ora me dedico é didático ao apresentar a transformação social, não como mágica, mas como fruto de um processo, portanto permanente, a exigir, antes de tudo, envolvimento e participação da igreja junto aos pobres. Quero insistir com a formulação de processo social elaborada em Aquino Júnior, especialmente quando o nosso autor, sendo sensível ao seu tempo, percebe que o processo social ocorre na arena. Falta a minha página. Sheila, eu já ia perguntar, mas se eu fosse de fora já tinha chegado água, não era? Se não vai faltar água para você não, viu? Ocorre na arena da confrontação da ordem vigente. Eu não quero nem olhar para o Júnior ainda. Depois a gente conversa. Ocorre na arena da ordem vigente, exatamente no inconformismo profético, na comunhão dos pequenos. Por isso, tal movimento somente será viável de forma coletiva, articulada e autônoma, até ser possível que tal dinamismo, que o novo inevitavelmente se estabeleça sobre o tecido social. Talvez aqui o nosso autor entregue a principal chave de leitura, sobretudo quando apresenta a dimensão social da fé, ou seja, quando a igreja compreender que o seu papel é ser combatível, catalisadora da articulação social e nunca protagonista. Ou se avança em coletivo, ou não podemos falar em mudança de vida. Estou convencido de que o livro sobre dimensão social da fé é absolutamente necessário para os nossos dias, especialmente por sua capacidade de relacionar temas estruturais com a vida prática, dando-lhe sentido quando confrontadas às suas raízes. Bom exemplo é o capítulo elaborado a partir da fé cristã e a crise ecológica. E o que dizer do texto que o autor articula teologia com economia? Na sequência, podemos nos deparar com um outro texto tão profundo que enfrenta a questão do poder tecnológico no mundo. Não conformado, Aquino ainda desce nesse ponto para aprofundar suas análises aos desafios socioambientais decorrentes das transformações tecnológicas. Por óbvio, Aquino Júnior vai a miúde quando aborda a reconfiguração do papel da igreja diante da modernidade, e nela o devido lugar dos pobres e tudo que os tornam pobres. Aqui fica evidente que ele está se referindo da Igreja Católica Apostólica Romana, até porque as pastorais sociais estão no seu horizonte analítico. Mas atenção, nesse aspecto o texto é genial, porque mesmo inclinado à Igreja Católica, ele não permite que o seu leitor se feche nela.
É possível imaginá-la fora da institucionalidade, razão pela qual é razoável entender o conceito de igreja sem prejudicar a razão, a sua reflexão. Muito embora os documentos oficiais da Igreja Católica instrumentalizam o argumento do autor, a noção de igreja, povo de Deus, está sempre nas suas entrelinhas. Último parágrafo. Em tempo, convém lembrá-los, presbítero, e independente da sua visão institucional de igreja, que naturalmente lhe acompanha, é parte central da sua análise pensar a igreja em saída e nela a sua dimensão da fé enquanto instrumento de justiça social. Razão pela qual ele vai imaginá-la a partir dos desafios da cidade e do meio urbano. Contexto este que outro dia esteve no horizonte do pensamento do Papa Francisco, precisamente quando falava aos bispos da Bolívia e lhe apresentava os famosos 3 T's: terra, teto e trabalho. E, finalmente, antes que o Vicente tome o microfone, espero ter deixado aqui algumas pistas de leitura. Me resta, portanto, sugerir que se apressem a... Nem precisa mais, né? Se apressem a alcançar o texto original de Júnior, pois este trabalho, de fato, é uma leitura instigadora, inovadora e aprazível. Mais do que isso, essencial para nos ajudar na caminhada da igreja ou fora dela. Sobretudo porque nos convida a revisitar o papel de algo tão íntimo e caro à humanidade, como é a fé, retirando-lhe o verniz do caminho único da transcendência, que mesmo sendo importante, deve se abrir a possibilidade da resposta política à fé. Por isso, concreta a proposta divina. Compre um livro. Não. Compre o livro, não tem mais livro para vender. Mas tem por aí. Pessoal, muito obrigado, Rafael, que fez uma apresentação muito significativa. Queria que o Júnior, nosso teólogo, levantasse aí para a gente aplaudir, né? É mais fácil escrever, né, Júnior? É mais fácil escrever. O pessoal está querendo saber onde é que vai conseguir comprar. Então, pode deixar o nome lá, depois eu vou combinar e logo que chegar em casa. Pode deixar o nome lá. As vendas estão muito mal encaminhadas, vocês já viram, né? Pode ser na próxima missa da Igreja em Saída, né? Pronto. Pessoal, pode, quem quiser, tiver, né, já decidido a comprar o livro, vai ali com o Mário, aquele que está de chapeuzinho, e aí ele anota para... Bom, pessoal, a ideia, vamos combinar o restante da noite. Vou chamar agora a Moema e o Ademir, do Movimento ProParque, que somos os 2 promotores do evento, né, o Movimento ProParque e o Movimento Igreja Saída. E a Moema, que é a nossa convidada, que veio do Rio de Janeiro com muita atenção para nós. Nós vamos reservar cerca de... mandar passar isso para você. Cerca de 50 minutos para a Moema e em seguida a gente abre para debate. A gente está imaginando que é possível, pelo menos, escutar 5 pessoas. Tudo bem? Pronto, vou repetir com você. Já? Espera aí. A lista de presença está circulando aí, pessoal? Que é importante para a gente fazer novos convites, fazer contatos, constar na lista, né?